sempre que a gente tenta usar, sempre que você tenta usar o fundo de clareamento, aonde deveria ser usado o fundo de escurecimento, é aí que acontecem os problemas. Olá, aqui Felipe Restini. E olha só, nessa sala de aula hoje eu vou mostrar para você os 3 passos definitivos para nunca mais errar em fundo de clareamento. E antes que a gente comece realmente com os passos, eu preciso te explicar uma coisa de extrema importância, que a imensa maioria dos coloristas, dos profissionais, dos cabeleireiros não conhecem. Que é uma coisa que é chamado, a gente tem o fundo de clareamento e a gente tem um outro fundo de cor em cabelos, que é chamado de fundo de isso mesmo, fundo de escurecimento. Então, primeiro eu preciso te explicar a diferença entre esses dois fundos, para aí depois então a gente entrar a fundo no fundo de clareamento. Nossa, quanto fundo, hein? Então vamos lá, deixa eu te explicar primeiro sobre fundo de cor e por que a gente tem o fundo de clareamento e o fundo de escurecimento. E agora eu quero mostrar para você o conceito de fundo de cor em cabelos. Eu quero te mostrar que não existe só o fundo de clareamento, que provavelmente é o que você está mais acostumado a lidar, é o que você mais usa, é o que você já tem um certo conhecimento dele. E a verdade é que quando a gente fala em fundo de cor em cabelos, a gente tem 2 tipos de fundo, e não só o fundo de clareamento. A gente tem o fundo de clareamento e o fundo de escurecimento. E olha só, sempre que a gente tenta usar, sempre que você tenta usar o fundo de clareamento, aonde deveria ser usado o fundo de escurecimento, é aí que acontecem os problemas, né? Os problemas em coloração e em qualquer trabalho de cor. Então eu vou explicar para você aqui a diferença entre esses 2 tipos de fundo de cor em cabelos, que é o fundo de clareamento e o fundo de escurecimento. Bom, para começar, o fundo de clareamento, o que é esse fundo de clareamento? O fundo de clareamento é o que sobra, é o que vai sobrar quando a gente clarear. Então, olha só, a primeira coisa que você precisa entender do fundo de clareamento é que ele serve somente para clarear, como o próprio nome diz. Então, sempre que nós vamos clarear, seja com descolorante, seja com uma coloração, nós vamos usar o estudo de fundo de clareamento para a gente conseguir clarear de uma maneira eficiente e eficaz. E o que você precisa entender é que o fundo de clareamento é aquilo que sobra, é a cor, a matiz que sobra quando a gente faz o clareamento. Então, por exemplo, você vai clarear um cabelo que está na altura de 6, vai clarear ele até o 9. O que sobra de cor ali? Vai sobrar o fundo de clareamento daquela altura de tom que a gente chegou. Então, quando a gente fala em sobra, quando a gente fala em clarear, a gente está falando na matiz revelada. Como assim matiz revelada? A matiz revelada é justamente a cor que sobra quando você clareia um cabelo. E quando a gente fala em fundo de clareamento, quando a gente está clareando um cabelo, então a gente sabe que ao clarear a gente vai ter uma sobra, né, um residual de cor, uma sobra de uma cor que vai ser revelada depois do clareamento. A gente trabalha muito com as cores opostas. Por que a gente trabalha muito com as cores opostas? Porque a gente entra no quesito neutralizar. Então, sempre que a gente clareia um cabelo, sempre que você clareia um cabelo, você vai ter a sobra de uma matiz que vai ser revelada, de uma cor que vai ser revelada ao final do clareamento, e aí você vai geralmente trabalhar com cores opostas, né, àquela cor que foi revelada, para você poder fazer a neutralização. E também, quando a gente trabalha com fundo de clareamento, a gente geralmente vai ter como matiz revelada, como cor revelada, como sobra de cor, a gente vai ter cores quentes.
né? E é por isso, por isso é que existe uma certa dificuldade na hora de clarear. Na hora de chegar, principalmente, num cabelo que seja claro e neutro, ou até mesmo frio. Porque a gente geralmente vai ter essa sobra, esse residual de cor, esse fundo de clareamento, ele geralmente é uma cor quente, ou seja, ele é avermelhado, alaranjado ou amarelado. Beleza, então a gente sabe que o fundo de clareamento a gente usa somente para clarear, que a gente vai ter uma matiz revelada ali, que é uma sobra de cor que vai ter depois do processo de clareamento e que então a gente vai precisar trabalhar com cores opostas na maior parte do tempo. E aí entra o grande conceito, o fundo de escurecimento. O que é isso? É o fundo de cor, olha só, diferente do fundo de clareamento, que é uma cor que sobra quando a gente clareia, o fundo de escurecimento precisa de uma cor que você vai preencher o cabelo. Né? Quando a gente clareia, vai sobrar uma cor que você depois vai precisar usar a cor oposta. E quando a gente escurece o cabelo, a gente precisa preencher esse cabelo com um fundo. A gente precisa dar fundo. Imagina só que um pintor, ele vai pintar uma tela, né? Ele vai pintar uma tela e ele precisa de um fundo. Então, se, por exemplo, ele vai pintar uma figura durante o dia, né? No campo, por exemplo, qual que vai ser o fundo dele? Vai ser um fundo, por exemplo, de um céu azul. Então, ele vai ter um fundo azul. E quando a gente trabalha com cabelo, a gente também precisa preencher um fundo naquele cabelo para depois, então, a gente colocar os outros elementos, que seria, por exemplo, uma matiz mais acinzentada, uma matiz mais dourada, mas antes de tudo a gente precisa preencher o fundo desse cabelo, a gente precisa fazer o fundo desse cabelo. E olha só, o fundo de escurecimento, ele é usado somente para, como você já deve ter adivinhado, para escurecer. E quando a gente tem, e aí qual que é a matiz que a gente vai usar? O que é a matiz? Lá, olha só, no fundo de clareamento era a matiz revelada, era o que sobrava. E aqui a gente vai precisar usar uma matiz balanceada. O que é matiz balanceada, Felipe? É o seguinte, ó. Sempre que a gente vai escurecer esse cabelo, se a gente colocar o fundo de clareamento para preencher esse cabelo na hora de escurecer, e eu estou falando de escurecimento, pode ser o cabelo branco, pode ser o cabelo que foi clareado e que a gente quer voltar a escurecer, ele funciona para qualquer tipo de escurecimento. O que é essa matiz balanceada? É o seguinte, se a gente pegar aqui o estudo de fundo de clareamento e a gente entender que a gente quer escurecer esse cabelo de um 10 para um 6, por exemplo, a gente vai ver lá que o 6 ele tem um fundo de clareamento avermelhado. Né? E aí se você coloca se você usa o fundo de clareamento para escurecer um cabelo e coloca um fundo avermelhado na hora de escurecer o cabelo para a altura de 6, o que é que você vai ter como resultado? Você vai ter um 6 avermelhado. Você não vai ter um 6 natural, um 6 base, um 6 zero. Então, o fundo de escurecimento a gente precisa ter uma matiz balanceada. Ora, se o cabelo é uma cor que tem se o cabelo, né, se qualquer cor de cabelo possui as 3 cores primárias, existe um balanceamento entre essas 3 cores primárias, então a gente precisa reproduzir o equilíbrio de um cabelo natural. Por exemplo, se a gente quer trazer um cabelo do 10 para o 6, o que um cabelo 6 natural tem ali para ser um cabelo 6 natural? Ele tem a junção das 3 cores primárias. Ele pode ser um pouquinho acinzentado, o que vai fazer com que ele tenha um pouco mais de azul do que das outras cores. Ele pode ser um 6 avermelhado ou acobreado, porque ele tem um pouquinho mais do pigmento ou da cor avermelhada, ou ele pode ser um 6 dourado, que ele vai ter um pouco mais da cor amarela. Mas, na verdade, todo o cabelo vai ter as 3 cores primárias. Então a gente precisa entender que quando a gente trabalha com fundo de escurecimento, a gente não vai trabalhar com uma matiz específica que vai ser revelada. A gente vai trabalhar com uma matiz balanceada. A gente vai preencher esse cabelo para que ele tenha uma cor natural. E a gente vai trabalhar também, então, né, inclusive com o balanceamento de cores. Balanceamento de cores. Ao invés de a gente trabalhar só com cores opostas,
que a gente vai neutralizar no caso do clareamento, no escurecimento a gente vai buscar o balanceamento entre as cores. A gente não necessariamente vai usar as cores opostas. A gente vai tentar colocar ali as cores que formam aquele fundo de escurecimento, ou seja, a tonalidade que você quer chegar, a gente vai balancear as cores que a gente vai colocar, as matizes, as nuances, a gente vai balancear isso para preencher esse cabelo com o fundo correto de escurecimento. E qual que é esse fundo correto de escurecimento, geralmente? A gente vai trabalhar muito com cores neutras. O que é cor neutra, Felipe? Cores neutras são, por exemplo, as bases naturais. Por exemplo, o 3-0, o 4-0, o 5-0, o 6-0, o 7-0. Se você olhar na sua tabela de coloração, e isso não importa a marca que você usa, você vai olhar que os barra 0.0, vírgula 0, as bases, elas são cores neutras. Elas não são nem frias, nem quentes, nem acinzentadas, nem avermelhadas, nem douradas. Elas são naturais, então elas são neutras. E aí, o fundo de escurecimento, a gente vai usar o quê? A gente vai usar sempre um balanceamento de cores em busca da cor neutra. Ah, Felipe, mas e se eu quero escurecer esse cabelo do 10 para o 6, mas eu quero que a cor final seja um 6 acinzentado? Tá tudo bem, a gente vai fazer o balanceamento de cores e adicionar um pouquinho a mais da matiz da cor que você quer que aquele cabelo fique. Mas, se a gente colocar só essa matiz, a matiz que você quer, o que vai acontecer? Por exemplo, se você vem do 10 para o 6 e quer um 6 acinzentado, se você colocar uma coloração 6 acinzentada, o que é que você vai ter como resultado? Um cabelo chumbado. Por quê? Porque você não preencheu esse cabelo com a sua base, o seu fundo. E aí a gente vai, então, sempre trabalhar com cores neutras. Então, basicamente, como uma visão geral, isso é que é o correto estudo do conceito de fundo de cor em cabelos. A gente tem o fundo de clareamento, onde a gente vai trabalhar com uma matiz revelada, ou seja, com uma cor que vai sobrar após o clareamento, e basicamente trabalhar com cores opostas, porque a gente vai ter sempre ali um residual, uma sobra de cores quentes. Então a gente vai geralmente trabalhar com cores frias opostas para chegar numa neutralidade ou, quiçá, chegar na matiz que você quer como resultado. E o fundo de escurecimento a gente vai usar só quando a gente vai escurecer o cabelo, e como eu disse, pode ser escurecer um cabelo que está branco, né? Você trazer ele para uma cor natural, ou para a cor que você desejar, ou também serve para quando você tem um cabelo clareado e você quer escurecê-lo. Então, falando em escurecer, a gente pensa em fundo de escurecimento, e aí a gente vai preencher esse cabelo, preencher esse fundo, dar o fundo do cabelo através do balanceamento das cores, buscando a neutralidade dessa cor. Muito bem, entendido essa diferença entre fundo de clareamento e fundo de escurecimento, bora aprofundar no fundo de clareamento. Primeira coisa que eu quero falar com você, que eu quero te dizer sobre fundo de clareamento, que também provavelmente você não tenha visto ou não saiba, é que eu trabalho com 3 tipos de fundo de clareamento, 3 intensidades de fundo de clareamento. E por que isso? Porque a gente tem uma grande diferença em cores de cabelo, e principalmente fundos de clareamento de cabelos, quando a gente trabalha, por exemplo, com diferentes etnias, ou seja, com a genética. Dependendo da genética de cada pessoa, ela vai ter um fundo de clareamento mais intenso ou menos intenso. Então, a gente tem aqui, ó, por exemplo, essas 3 bases que eu trabalho de fundo de clareamento. A gente tem um fundo mais ameno, um fundo de clareamento que eu vou chamar de normal, que seria a média, e a gente tem fundos de clareamento intensos. Por que é isso? Porque, olha só, dependendo da genética da pessoa, ou até mesmo do local em que essa pessoa mora, nós vamos ter aí fundos de clareamento diferentes. Ah, mas como assim? Locais, genética e local que a pessoa mora? Dependendo da genética da pessoa, a gente tem uma maior produção de melanina no cabelo. A gente tem uma concentração maior de melanina no cabelo, ou também uma concentração de uma das 2 melaninas, de
cor fria ou cor quente. Isso vai depender da genética da pessoa e também vai depender do local de moradia dessa pessoa. Como assim, Felipe? Local de moradia? Olha só, é sabido que, por exemplo, quando você vai para a praia ou fica na piscina e fica embaixo do sol, a gente fica bronzeado. Então você fica bronzeado. Por que existe o bronzeamento da pele? Porque o organismo ele recebe a agressão do sol e tem uma superprodução de melanina. Para quê? Para proteger essa pele, para essa pele não se queimar tanto, não ser tão agredida. Porque a melanina é uma medida de proteção do corpo. E isso acontece de forma parecida no cabelo. Quando a pessoa mora muito tempo num lugar frio, por exemplo, não tem por que o cabelo dela ter tanta intensidade de melanina ou tanta intensidade de cor para proteger, por exemplo, o couro cabeludo, a cabeça e o rosto. Ao passo que quando a pessoa mora num lugar muito quente, existe já uma produção maior disso daí. E aí o que acontece? Essa cor, esse fundo de clareamento fica mais intenso quando a pessoa mora em lugares quentes e menos intenso quando a pessoa mora em lugares frios. É por isso que no Brasil a gente tem tanto cabelo que vai para o avermelhado, que tem tonalidades avermelhadas quando a gente clareia, quando a gente usa o estudo do fundo de clareamento. E, por exemplo, lá na Noruega, nos países nórdicos que são muito frios, geralmente a gente tem uma questão, uma predominância de cabelos acinzentados ou mais claros. É claro que entra também a questão da genética do pessoal que mora lá, do pessoal que mora aqui, mas na verdade é que é a combinação dessas duas coisas. E a gente pode chamar também, por exemplo, essas três forças, digamos assim, do fundo de clareamento, para ficar mais fácil ainda identificar, a gente tem um fundo de clareamento acinzentado ou frio, né? Que é aquele fundo acinzentado que você já deve ter visto. A gente tem o fundo neutro, que ele não é nem frio nem quente, nem acinzentado nem dourado, nem acinzentado nem avermelhado. E a gente tem o fundo de clareamento intenso, que aí a gente vai trabalhar com os avermelhados, alaranjados, ou cabelos extremamente escuros, que a gente vai trabalhar com cores, com fundo de clareamento mais quente. Então, nessas três classificações aqui do fundo de clareamento, que é uma classificação bem simples, a gente na verdade tem mais classificações entre uma e outra. Enfim, se a gente fosse realmente classificar, dariam infinitas classificações. Mas trabalhando com essas três, a gente já vai ter uma ideia muito mais ampla, muito melhor do fundo de clareamento. Então, aquela tabelinha que você provavelmente já deve ter visto em muitos lugares, né? Fundo de clareamento na altura de tal tom, é tal cor, etc. O que a gente precisa entender é que aquilo geralmente vai ser uma dessas classificações. E, por exemplo, eu sempre trabalho com uma tabela de fundo de clareamento para orientação que tem essas três variações, né? Então, por exemplo, num cabelo na altura de 6, a gente vai ter cabelo 6, que é acinzentado, que ele já é frio, ou seja, ele já tem um fundo de clareamento mais esfriado, então ele é menos intenso. A gente vai ter cabelos, a gente vai ver cabelos na altura de 6, que é mais neutro, é mais próximo do 6.0, do 6 da tabela lá. Então ele não é nem muito quente, né, nem muito intenso, nem acinzentado. E a gente vai ter os cabelos na altura de 6 que são muito pigmentados, que tem um reflexo assim, né? A hora que você olha, vem aquele reflexo intenso de uma cor avermelhada, de uma cor quente. Então, a identificação desses tipos de fundo de clareamento não é difícil. É só você olhar, você sabe identificar se um cabelo é acinzentado ou não, se ele é um cabelo já mais avermelhado ou mais quente, mais amarelado ou não. Então, essa identificação acaba ficando fácil ali no dia a dia, quando você olha para o cabelo. Ah, então tem diferença quando eu vou fazer o clareamento de um cabelo mais acinzentado para um cabelo que é um cabelo mais avermelhado? Com certeza, não é só a tonalidade que define qual que é o fundo de clareamento desse cabelo, né? E olha só, existe também uma diferença do fundo de clareamento de um cabelo natural
para um cabelo que tem coloração. Então, qual que é a principal diferença? Olha só, o cabelo natural, ele é formado por dois tipos de melanina, por dois tipos de pigmentos naturais, que é a eumelanina, que é um pigmento aqui, como eu desenhei aqui, ele é um pigmento azulado, ele é um pigmento frio natural, produzido pelo corpo humano. E a gente tem também a felmelanina, que é a melanina que dá aquela coloração mais quente, a coloração mais avermelhada, aquele cabelo mais dourado. E olha que interessante, a eumelanina, ela é mais azulada, ela é mais intensa, ela é o que dá o preto, né? Quando você vê um preto natural, um cabelo realmente preto natural, você vai ver que ele tem um leve brilho azulado, porque tem muita quantidade de eumelanina. E a felmelanina, ela é mais alaranjada, ou seja, ela tem ali as cores, ela tem o vermelho, ela tem o amarelo, então ela é uma melanina mais alaranjada. E olha que interessante, ela não é vermelha. Quando a gente pega um ruivo natural, é muito raro, ou quiçá a gente não tem, por exemplo, um cabelo vinho, que é o que? A mistura do vermelho com esse azulado aqui. Então, se a gente não tem vermelho, não é possível ter algumas cores de cabelo naturais. Por exemplo, aquele cabelo vinho, né? Que a gente tem em muitas tabelas de coloração, você não vai encontrar esse tipo de cabelo natural. A chance de você encontrar isso é muito pequena. Por quê? Porque a felmelanina, que é o que dá a coloração avermelhada, que é o que dá a coloração quente para um cabelo natural, ela não é vermelha mesmo. Ela é um alaranjado, digamos assim. Então, quando a gente tem o cabelo natural, é a junção dessas duas melaninas, desses dois pigmentos naturais, que acaba criando as mais variadas cores de cabelo natural. Por quê? Porque você tem quantidade de cada um, intensidade de um e de outro. Você pode ter muita intensidade dos dois, e aí você vai ter um cabelo muito escuro, muito pigmentado, muito intenso. Ou você pode ter menos quantidade das duas coisas em quantidades equilibradas. Aí você vai ter, por exemplo, uma neutralidade de cor. Ou você pode ainda ter muito mais de um do que de outro. Por exemplo, se a pessoa tem muito mais felmelanina do que eumelanina, o que acontece? Ela é uma pessoa que tem um cabelo ruivo natural. E assim, com esses dois pigmentos naturais, você consegue ter toda a gama de cores de cabelo naturais. Então, olha só, então, quando a gente entende que as melaninas elas não têm um vermelho intenso, a gente sabe que quando a gente pega um cabelo natural, a gente não vai ter influência de vermelho, a gente vai ter mais influência de um alaranjado avermelhado talvez, mas vermelho mesmo a gente não tem. E aí quando a gente pega os cabelos com coloração, a gente tem as cores aqui. A gente tem... vamos fazer assim, né? Só cortar que eu esqueci, Bia. A gente vai, então, para cabelos que têm coloração, que são coloridos, né? Que são coloridos artificialmente, que tem coloração cosmética. A gente está lidando com cores cromáticas ou cinzas cromáticos. O que é cinza cromático, Felipe? Opa, cromáticas. O que é isso? Isso quer dizer que para fazer as cores do cabelo, por exemplo, quando você pega uma tinta de impressão, uma tinta de impressora, quando você vai imprimir um papel ali, você tem duas opções para imprimir em preto, por exemplo. Não sei se você já viu isso, mas a verdade é que você tem duas opções. Uma é você usar a tinta preta para imprimir preto. E essa tinta preta, ela não é formada pelas cores primárias, ela é um pigmento preto. Ou, quando acaba essa tinta preta da impressora, você pode usar as tintas coloridas para fazer o preto. Ou seja, você vai usar lá o ciano, o magenta e o amarelo, que são as três cores primárias de impressão, e o computador vai fazer lá uma programação, vão se misturar de modo que elas formem o preto. E aqui, ó, com coloração é mais ou menos a mesma coisa.
a coloração, ela não é preta ou ela não é castanha porque ela é castanha. Não, ela é uma junção dos pigmentos, das cores primárias, para formar uma cor cromática. Então ela vem com uma carga de vermelho, uma carga de azul, uma carga de amarelo, né? No caso das colorações, uma carga de vermelho, uma carga de dourado, uma carga de acinzentado. Então, a gente precisa entender que a gente lida com cores cromáticas. Por que isso é importante? Porque do mesmo jeito que o natural, né, quando a gente pega um cabelo natural, não necessariamente a gente não vai ter um vermelho muito intenso. Quando a gente pega um cabelo que está com coloração, a gente pode vir a pegar um fundo de clareamento mais intenso por causa da coloração. Então, além da questão de moradia, além da questão da genética, se a gente pega um cabelo com coloração, a gente sabe que esse fundo de clareamento vai ser de cores cromáticas, vai ser da coloração. Então a gente vai ter ali sim vermelho, mas a gente vai ter ali toda a gama de pigmentos que a gente vê em coloração. Então por que é importante saber disso? Porque o cabelo natural geralmente ele é mais fácil de clarear e a gente enfrenta muito menos o fundo de clareamento, que é aquela sobra, aquele residual de cor quente que acaba ficando. Quando a gente pega um cabelo com coloração, a gente tem mais concentração, mais saturação de pigmento e a gente tem um pouco mais de dificuldade de clarear sem ter a influência dos pigmentos mais quentes. Bom, beleza, agora você já entendeu um pouco mais sobre o fundo de clareamento, tem o conceito do ameno, do normal, do intenso, né? A gente vai pegar acinzentados, neutros e avermelhados e a gente precisa saber essa diferença. E a gente sabe que o natural ele é mais fácil porque ele tem menos pigmento, principalmente não tem o vermelho. E a gente sabe que a coloração ela é um pouco mais difícil porque ela tem uma junção de todos os pigmentos para criar a cor, para recriar a cor natural. Beleza! Mas Felipe, vamos parar de teoria, vamos ver como que a gente usa esse fundo de clareamento na prática, pelo amor de Deus? Vamos sim, vamos lá, ver como a gente usa esse fundo de clareamento na prática. Esse tipo de tabela aqui provavelmente você já está bem habituado a ver, né? Bastante habituado a ver. Então, vamos lá, mas vamos destrinchar isso agora que você entende que o fundo de clareamento é o clareamento, ele só serve para quando a gente vai clarear e não quando a gente vai escurecer. Agora fica bem mais fácil você entender melhor como nós vamos usar isso daqui. E principalmente depois vou te passar os 3 passos definitivos para você conseguir clarear um cabelo, por exemplo, com coloração, sem sobrar residual de cor indesejada. A gente já vai neutralizar enquanto clareia. E esse conceito é o que eu chamo de conceito de cor futura ou neutralização futura. Calma que nós vamos chegar lá. Vamos lá, como que a gente então usa o fundo de clareamento na prática? A primeira coisa que você precisa entender é que é aquilo que a gente já falou, que o fundo de clareamento a gente vai usar só quando clareia. E outra coisa que você precisa entender é que o fundo de clareamento que a gente vai usar não é o fundo de clareamento que o cabelo está, e sim o fundo de clareamento que o cabelo vai chegar. Então, quando a gente vai, por exemplo, clarear do 6 para o 9, qual fundo de clareamento a gente está trabalhando? O do 6 ou o do 9? E a verdade é que quando a gente vai clarear do 6 para o 9, o fundo de clareamento que a gente tem que ficar atento, que a gente tem que prestar atenção, é o fundo de clareamento de onde a gente vai chegar, porque é lá que vai ter isso daqui, ó. Porque se você pega, por exemplo, um 4 para você e para o 10, o fundo de clareamento do 4 é vermelho intenso. É aquele vermelho bem intenso, quase vinho. Se você for do 4 para o 10, você vai ter vermelho intenso aqui no 8, no 7? Não, não vai. O que você vai ter é o fundo de clareamento do lugar aonde você vai. Ah, Felipe, mas quando eu vou escurecer, aí eu tenho que saber. Não, você não tem que saber. Lembra que eu falei que fundo de clareamento é completamente diferente de fundo de escurecimento, então você praticamente não vai usar esses fundos de clareamento aqui. A gente só vai usar fundo de clareamento 5, 4, 6, quando a gente vier, por exemplo, de um preto e a gente vier para uma tonalidade 5, aí a gente vai saber que o fundo de clareamento vai ser o vermelho. Então se a gente pegar um cabelo 1, 2 ou 3 e começar a clarear ele e quiser deixar ele no 5, aí a gente vai ter o fundo de clareamento vermelho ali. Mas, se a gente quer ir do 6 para o 9,
a gente não vai pensar que tem vermelho ou que tem laranja. A gente vai pensar lá no 9, ó, que tem amarelo, que sai um pouquinho de alaranjado. Então, é isso o que você precisa entender. Que primeira coisa, a gente vai usar, ó, o fundo de clareamento do tom objetivo, ou seja, do tom que nós vamos chegar. Então, ó, fundo de clareamento, a gente vai usar do tom objetivo, né? Então, a gente vai para o 9, a gente vai pensar sempre no amarelo, em um leve alaranjado. Se a gente vai para o 8, a gente já vai pensar num alaranjado mesmo. Se a gente vai clarear para o 7, independente de onde a gente parta. Felipe, tá bom, mas eu vou para o 9. Então, se eu vier do 1 para o 9 ou do 8 para o 9, o fundo de clareamento é o mesmo? É o mesmo. É o mesmo fundo de clareamento que a gente vai ter que enfrentar, que a gente vai ter que neutralizar, que a gente vai ter que usar cor oposta. Não importa de onde a gente parta, a gente vai ter o fundo de clareamento daquele tom que a gente vai chegar e não do que a gente está saindo, tá? Aí é claro, para a gente sair do 1 para o 9 ou do 7 para o 9, a gente vai usar coisas diferentes? Vai, porque do 1 para o 9 são 8 tons que a gente precisa abrir de um cabelo. Então a gente vai precisar usar oxidante diferente, a gente vai precisar usar método diferente. Então, por exemplo, para ir do 7 para o 9 é tranquilo fazer com coloração. Você coloca lá uma coloração na altura de 9, um oxidante de 20 ou 30 volumes, você chega no 9. Agora, se você vem do 3 aqui, não precisa nem falar do 1, do 3, e você vai clarear até o 9, já são aí 6 tons. Para clarear 6 tons com coloração a gente não consegue, a gente precisa usar um descolorante. Quiçá um super clareador muito poderoso, mas talvez 6 tons nem super clareador consiga clarear a gente. E a verdade é que a gente vai precisar clarear com descolorante. Mas clareando com descolorante ou com coloração, a gente vai ter o mesmo fundo de clareamento? Vai. Sabe por quê? Porque lembra lá, fundo de clareamento é o quê? É o que sobra do clareamento. A gente clareia, então a gente vai tirando o pigmento do cabelo, tirando o pigmento do cabelo. O primeiro pigmento que a gente tira quimicamente é o azul. É o primeiro que sai, é o primeiro que a gente consegue descolorir ou é o primeiro que a gente consegue destruir, digamos assim, né? Porque quando a gente está clareando um cabelo, a gente está destruindo aquele pigmento. Então o primeiro que sai, o primeiro que a gente consegue retirar do cabelo é o azul. E aí por isso que existe isso aqui, ó. Esse fundo de clareamento é por isso, é porque quimicamente a gente primeiro consegue tirar o azul. Então ele está bem escuro, um preto, por exemplo. E aí a gente começa a clarear esse preto, tá? A gente começa a clarear esse preto e aí ele vai chegar aqui num castanho escuro, num castanho escuríssimo, e a gente já tirou boa parte do azul. O que é que vai sobrar ali? O vermelho, o amarelo principalmente, mas ele ainda vai ter um pouquinho de azul, por isso que ele vai ter um fundo de clareamento arroxeado. E aí, que é aquele vinho bem fechado, né? E aí você continua clareando, você termina de tirar o azul e aí você revela o vermelho. E aí você continua clareando um vermelho intenso, um leve roxeado que ainda tem um pouquinho de azul ali. E aí você tirou todo o azul, você começa a tirar o vermelho. E aí você começa a tirar depois do vermelho o alaranjado, que é também um residual vermelho, né? Que é o vermelho misturado com o amarelo que está lá, que vira o laranja. E aí depois a gente vai tirando o amarelo até a gente chegar no branco, entre aspas, porque o branco a gente não tem, né? A gente sabe que eu falo isso em outra aula dessa, que a cor da queratina, a cor do cabelo sem pigmento é uma cor levemente amarelada, então se a gente chega no branco, isso quer dizer, só com descoloração, isso quer dizer que a gente destruiu muito a fibra do cabelo, mas enfim, o que você precisa entender é isso, que a gente vai clareando e vai tirando isso aqui. Por que o azul sai primeiro, Felipe, do que o vermelho, do que... É uma questão química, é por causa da estrutura química de cada pigmento, é por isso que a gente vai tirando. Ah, mas você falou que quando a gente tem um fundo de clareamento mais ameno, mais acinzentado, a gente não vai ter residual vermelho. É verdade. E aí quando a gente vem do preto e vai subindo, a gente vai revelando um alaranjado mais intenso até chegar no amarelo. Mas quando esse cabelo, por exemplo, está com coloração preta, aí provavelmente a gente vai passar bem
certinho por isso daqui, passando pelo roxo, vermelho, vermelho intenso, vermelho, vermelho laranja e etc. É por isso que aqui, ó, eu nunca tenho uma cor só. Eu sempre coloco aqui, ó, vermelho. Mas aqui, ainda assim, pode ser um laranja intenso, quando o cabelo é natural. E aí, beleza, isso a gente tem que ter, e o fundo de clareamento, ele vai dar uma noção pra gente do que a gente vai precisar brigar a hora que a gente chegar lá na tonalidade que a gente quer. Independente se a gente está clareando com descolorante, clareando com super clareador ou clareando com coloração normal. E olha só, você fala, mas eu não concordo que o cabelo natural não passa pelo vermelho. Então, o que eu posso dizer para você é que contra fatos não há argumentos. Então eu vou mostrar um vídeo de um teste que eu fiz aqui no salão, que eu usei um cabelo natural, acinzentado, peguei uma mecha desse cabelo e fiz a descoloração desse cabelo, que ele está na altura de 6, então a gente deveria ver um alaranjado, pelo menos intenso, a gente deveria ver, certo? E o que eu pude ver é que não passou praticamente pelo alaranjado, ele foi do castanho, né? Era um castanho claro, acinzentado, então ele passou direto do castanho claro cinzentado para um marrom não muito quente, que acabou passando quase que diretamente para o amarelo. Revelou-se um amarelo intenso, sim, mas era amarelo, não tinha tanto alaranjado ali. E eu quero mostrar para você esse vídeo. Esse vídeo foi gravado com aceleração de filmagem, né? Então ele foi gravado acelerado, mas o que você precisa saber é que esse vídeo ele ficou com a câmera ali parada mais ou menos umas 2 horas, né? Como era uma mecha que não estava na cabeça da cliente, ele vai tender a demorar mais para clarear, e eu deixei todo esse tempo porque, como era um cabelo que eu não estava preocupado com a saúde capilar, era um cabelo que eu estava usando realmente para teste, então eu não estava muito preocupado com a saúde nesse caso. Eu queria ver realmente até como que seria essa passagem de cor, tanto que eu usei um oxidante um pouco mais fraco para a gente ver a passagem de uma maneira mais suave, a gente conseguir ver todas as passagens. E acontece que a gente não encontrou vermelho, a gente não encontrou um laranja muito intenso, porque e isso acaba provando, isso prova aquilo que eu falei sobre as diferentes intensidades do fundo de clareamento. Mas sem mais delongas, bora lá assistir o vídeo. Então aqui agora a gente vai para fazer alguns estudos de caso, para você entender melhor como que a gente vai usar o conceito de futuro da cor e todo esse conceito de fundo de clareamento, seguindo exatamente esses 3 passos.